Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritualistas Livres. Hoje trago a vocês as regiões mais trevosas do umbral. Vou começar pelas cidades menos densas, para as mais densas, mais perigosas, espiritualmente carregadas. Esses estudos dessas regiões são citadas nos estudos do ocultismo, da sociedade secreta da Cabala. Estou compartilhando um pouco dessas experiências com vocês. As cidades trevosas são localidades espirituais citadas nas zonas umbraínas e possuem tanta tecnologia e desenvolvimento quanto as cidades espirituais de ordens elevadas. Eu resumo bem rápido para vocês entenderem o conceito desse conteúdo. Ninguém vai para o umbral por castigos. A pessoa vai para o lugar que melhor se adapta à sua vibração espiritual. Ou seja, quando a pessoa melhorar, vai existir alguém ali disposto a ajudá-la e enviá-la para uma colônia espiritual ou para algum posto de recuperação espiritual. Mas se a pessoa não desejar a melhorar, ela acaba ficando no lugar onde ela escolheu ficar, ou seja, no umbral. Para vocês entenderem melhor a situação de um drogado que morre e ele vai para um lugar onde conseguiria ter acesso à droga, ele livremente, à vontade, apenas a trazer as técnicas de obsediamento. Ou seja, obsediando alguém sendo um espírito obsessor. O mesmo vale para qualquer outro tipo de vícios ou até mesmo pensamentos. Imagina que só pensa em sexo 24 horas por dia. Ela vai para um lugar como através da obsessão pode obsediar pessoas, espíritos encarnados, até mesmo se aproveitar de outros espíritos para ter os desejos e vontades dela realizados. Então, ela vai encontrar vibracionalmente espíritos que equalizem a taxa de vibração dela, ou até pessoas na mesma taxa de vibração, que vão para ali o dia todo trocando aquele tipo de energia. Entre elas é mais ou menos assim. Além das cidades umbraínas, também encontramos o que chamamos de núcleos. Os núcleos são simplesmente locais, grupamentos de espíritos que compartilham do mesmo tipo de vibração. Imagina um lugar cheio de drogados, a Cracolândia, 10 no meio de uma floresta. Imagina uma cena ou uma cidade totalmente tomada por esse tipo de espíritos. Seria mais ou menos assim. Outra coisa que vale salientar é que as cidades, tribos e vilarejos do umbral realmente possuem chefes ou líderes extremamente inteligentes e com capacidade de liderança muito acentuada. Eles costumam controlar e dominar regiões e exploradas almas que nesse local habitam. Dá para perceber que não é diferente da Terra. Os locais que irei narrar são muito parecidos com o nosso mundo físico. Construções, arquiteturas muito parecidos. São, sem falar da forma de organização social que existe entre espíritos e habitantes desse local. Primeira região, Betânia. Umbral ou cidades umbraínas, elas são aglomerados de vibração, ou seja, imagine pessoas usando drogas em favelas do Brasil, pessoas que usam drogas na favela da Colômbia,
Todas essas pessoas têm uma taxa de vibração muito próxima por conta dos vícios em droga. E quando elas morrem, a tendência é que eles se acumulem em algumas regiões. Então a região do umbral, as cidades, elas são um pouco de tudo, um pouco de umas construções mais árabes, um pouco de construções brasileiras. Imaginem o seguinte, de várias pessoas com costumes diferentes, com ideias diferentes, porém compartilham a mesma taxa de vibração, os mesmos tipos de pensamento, mesmos tipos de formas de pensamentos, morrerem se encontrando num lugar. Começam a formar cidades, começam a formar estados. Esses aglomerados e formações, esses núcleos que se sucedem, daí dessa interação de diversos espíritos com a taxa vibratória parecidas, resultam na região de Betânia. Ela é um mix de tudo. Muitos espíritos que estão nesses locais estão meio caminho de ir às colônias espirituais. Eles estão prontos para o resgate, tanto como Betânia é uma das regiões que mais tem pontos de resgate, ainda que nela muitas características, sim, geografia umbraína, tem muitas coisas densas. Tem muitos espíritos com vícios ligados à matéria e tem muitas coisas desse tipo por lá. Não é um lugar livre desse tipo, mas perto dos outros que irei contar. Não é um dos piores. Região de Bezalel. Se vocês notarem, Betânia e Bezalel, elas têm construções mais ou menos parecidas, que são construções que vão em encontro aos céus. A ascensão, onde a hierarquia que ela é formada, onde evidamente aqueles que têm o mais poder de manipulação mais ascensional é uma cidade com energia mais densa, onde acontecem muitos conflitos e muitas guerras, brigas, intrigas. Inclusive dizem que é um ponto de encontros de rivais e guerras de exércitos, de guerras de vidas passadas, que guerrearam por toda a eternidade. Por isso que a cidade constantemente tem essa aparência fúnebre, com chamas, fogo, muita agitação, no ponto de vista de conflitos, onde predomina aquela velha máxima hierarquia. Na parte baixa da cidade ficam ali os espíritos mais desafortunados. Constantemente são vítimas de manipulação, sofrem na carne, digamos assim, todos os malefícios que residem no local. Muitos extremistas religiosos vão para essa região, que é uma região muito hostil, com muitos conflitos, mas umbraíla e sempre escuro, trevosa, nublado. E não existe sol, não existe dia, não existe luz. Um pouco de luz e luminosidade que entra é muito restrito. Por isso que está sempre mergulhada na escuridão. Mergulhando em trevas, mesmo conceito de Bezalel, temos a Nova Babilônia, que também é uma região extrema de conflitos, ainda densa, com mais conflito ainda, mais densa que Bezalel. Partiu daqui o tipo de espírito ou entidade que reside nesse local. São entidades mais pesadas, mais densas, que vivem o mal, que praticam o mal de forma intensa. São entidades que não querem reencarnar nunca, até porque
eles precisam tudo o que eles querem, toda a satisfação do desejo de praticar o mal, eles encontram aqui, na Nova Babilônia. A partir os pontos de socorros são mais escassos, então a tristeza ela permeia esta região novamente. Também tem suas características geográficas do umbral. Muito pouca luz, quase não tem luz, trevas, chuvas, frio, enfim, clima totalmente fúnebre. Próxima à região, ela tem uma peculiaridade. Ela é justamente para os espíritos, digamos assim, selecionados, espíritos ligados à magia, ligados à parte mística, ligados à manipulação espiritual de uma forma mais agressiva. Tem como ponto de encontro Évora, uma caracterizada com seres, digamos, da escola dos espíritos obsessores mais densos. Vamos a Évora, terceira região, a cidade dos magos, dos bruxos, da magia negra densa, daquela coisa porreta mesmo. Mesmo aqui que, digamos, se localizadas as faculdades dos espíritos ruins. Os espíritos querem aprender um pouco, passo o próximo degrau da magia negra, da magia mais densa possível, vem para esta região. Outro ponto peculiar da cidade Évora, muitos espíritos excepcionados, infiltrados aqui para aprender o mal, para combater o mal, como tem muitas entidades, muitos postos, muitos cargos de entidades perambulando por essa região. Évora é uma região extremamente hostil, não hostil como as demais de guerra. E conflitos aqui não existe. Guerras, conflitos, existe uma ordem que reage. Évora é muito forte. E no nível intelectual dos espíritos que vêm para cá, tem que ser elevadíssimo. E para aqueles espíritos que querem mesmo adentrar dentro do mundo místico da magia negra. Indo para a região mais bestial, a gente já pode ter espíritos com forma, pensamentos mais, digamos assim, demoníacos. Vem o rochedo. Então, Évora não é simplesmente uma cidade que aprende magias negras, sim, para todos os tipos, mas também tem espíritos de luz infiltrados ali para aprender essas magias, e entidades também vem muito para Évora para aprender, para depois ajudar, a combater esse mal. O rochedo, a região do rochedo, ou muralha, como alguns chamam, é uma região extremamente densa, extremamente repleta de espíritos de forma demoníaca. É aqui que toda a maldade mais bruta e agressiva, mais violenta é forjada. Bestialidade humana plasmada em sua forma mais brutal. Enquanto em Évora nós tínhamos espíritos, mesmo sendo densos, com intelecto extremamente apurados, aqui o rochedo é uma força bruta de criaturas do astral. Aqui que muitos feiticeiros negros vêm buscar escravos, seguindo a linha do rochedo. Nos temos nas florestas negras. Região de florestas negras. As florestas negras, e não uma localização específica, mas elas existem aos montes pelo umbral. Aqui é um ponto de partida de muita gente que desencarnou.
Não sei se vocês já ouviram falar naquele filme Nosso Lar, onde André Luiz acorda num lamaçal, uma floresta. Essa é uma região normalmente, de acordo aqui conforme o tempo vai passando, a atividade vibratória ele vai se adequando com o umbral e vai indo para outras localidades mencionadas. Então é um ponto de partida para o desencarnado, as florestas negras. Engaixando para as partes das florestas negras, temos tais famigerados Vale dos Suicidas. Outras coisas que deixam claro que não existe um Vale dos Suicidas. O Vale dos Suicidas, por ser em qualquer lugar, porém existem regiões de espíritos suicidas, tem uma tendência vibracional a se aglomerarem. Então, o Vale dos Suicidas são núcleos formados, por isso são chamados de vales suicidas, também encontrados em florestas negras também, ou aglomerados de espíritos. Vale dos Suicidas. Como eu mencionei anteriormente, o Vale dos Suicidas não é uma localização de cidades específica, porque o suicida também tem variação vibratória que pode levá-lo para uma determinada cidade no astral. Enfim, não importa. Mas sim existe pontos de aglomeração desse tipo. Os espíritos que têm esse tipo de perfil suicida é comum. Geralmente, espírito suicida tende a ficar revendo as várias vezes o momento de sua morte, sofrendo e sentindo tudo. Aquilo que ele sentiu, por exemplo, ele morreu dando uma facada no pescoço, ele vai ficar sentindo aquela dor por tempos. Em tempos. Alguns se libertam mais rápido, outros demoram mais um pouco. Mas varia de um tempo para o outro. Seguindo nas regiões densas do umbral, temos os rios de sangue, ou calabouços do umbral. São umas regiões totalmente inóspitas. Pouco espírito vaga, até porque uma teoria que esgoto do umbral é para um espírito que vai para aqui. Tem que estar muito zoado, digamos assim, vibracionalmente. Falando, é um lugar onde os espíritos vão encontrar socorro espiritual com facilidade, mas os locais basicamente de expurgo energético. Expurgo energético de pesados mesmos. É um local tão denso e carregado que até mesmo espíritos carregados ficam loucos aqui neste local. Seguindo, temos os calabouços do umbral. É aqui que muita gente, quando faz desdobramento, vem para resgatar almas. Eu devia um pouquinho mais atrás, mas vou comentar um pouquinho sobre esse local. Espíritos que acabam de desencarnar vêm para cá. Muitos espíritos são trazidos para os calabouços. E os calabouços são os lugares basicamente de turismo. Muitos médiuns vêm em missão de resgate. Vêm para os calabouços resgatar espíritos. Muitas vezes tiram daqui, não necessariamente levam para outra cidade astral ascensionada. Eles para outras regiões mais tranquilas, menos densas, aqui mesmo no umbral. Agora vamos à última região, o fosso. Pessoas que tiveram experiência de quase morte e foram para o fosso relataram
que ela seria o inferno. Mas apesar da semelhança ali, o fosso não é o inferno, mas abriga e guarda entidades antigas. Geralmente, para entrar aqui, o médium precisa de um guia. Sem um guia, ele não consegue entrar facilmente. Vale a pena lembrar que ter um guia tem um nível de ascensão muito alto. Para entrar e sair do fosso tranquilamente, muita semelhança com o inferno cristão. O fosso não é necessariamente um inferno, assim como o rochedo. Aqui no fosso existem espíritos que não querem ascender espiritualmente. De todas as regiões do umbral, o fosso ele é mais semelhante a termos da arquitetura, digamos assim, com as cidades astrais elevadas. Tem alguns prédios arranha-céus, além de núcleos espirituais extremamente organizados. Ninguém sabe por que o fosso é o fosso. Mas assim, existe uma teoria que muito tempo uma das principais cidades astrais foi totalmente corrompida vibracionalmente e caiu direto no umbral, abrindo uma cratera conhecida como fosso. Hierarquicamente, existem senhores do fosso que nós podemos abrir muitas margens para discutir que eles são ou se são demônios, entidades, enfim. Se sabe o certo que são dentro da demonologia e do ocultismo. Existem algumas pistas, digamos assim. Quem seriam esses? O primeiro deles seria o da Eva, a entidade da ira. Outro impiedoso, o Asaque, por o último menos importante. O primeiro habitar de espíritos bem densos e inferiores. Quero deixar bem claro que essa parte abre a margem para a interpretação. Para outro ponto citado, um poder de domínio do fosso no umbral espiritual, todo é motivo para ser ordem local. O fosso faz parte de um minucioso equilíbrio para obtenção, para elevação espiritual. Até mais. Bons estudos. Espero ter ajudado.